Uma coisa para vocês. Em 2019, eu tive uma experiência com Deus, em fevereiro de 2019. Aí começou isso aqui. Estava pregando num culto que terminou 00:30 em Goiânia. Mais ou menos igual hoje, assim. E aí terminou o culto, a gente gosta muito da mesa, conversando e etc. O pastor foi me levar para o hotel e passamos numa rua. E veio uma senhora subindo, talvez eu contei isso da outra vez, se contei os irmãos me perdoem, vou contar de novo. E veio uma senhora subindo, e ela tinha uma harpa na mão, armando o coque. Elas existem, só não tem o coque ainda, mas elas estão aí com o coque no coração. E ela tinha uma harpa, uma Bíblia, horas ela cantava, alvo mais que a neve. Só alguns vão entender, né? Que bom. E horas ela cantava um hino da harpa, horas ela orava, horas ela cantava e subia e descia a rua. Falei, Oliveira, para o carro que eu quero ver essa rotina. Ela foi subindo e descia, subia, descia, subia, descia. Teve uma hora que ela parou na porta do carro, eu baixei a janela, o vidro e falei assim, a paz do Senhor, irmã. Ela pensou que eu estava escarnecendo e continuou. Falei, a irmã virou estrela, não quis dar a paz do Senhor. Mas aquilo me chocou tanto, que eu cheguei no hotel, não consegui dormir. No outro dia de manhã eu tenho ali a minha rotina de oração, terminou quando deu 6 e pouco, fui tomar o café. E antes de eu tomar o café, parei no hall de entrada de hotel e perguntei para a moça, olha, aconteceu um negócio aqui ontem, eu estou incomodado, uma senhora subia e descia a rua orando, ela falou, é a irmã fulana de tal. Eu falei, irmã fulana de tal? Ah, todo o bairro conhece. É? Era 1h da manhã quase, não é perigoso? Ela falou, é perigoso é quem incomoda ela. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, mas ela ora? Eu falei, não, pastor, há 7 anos ela ora todo dia nas ruas. Ela ora de segunda a sexta, nas ruas. Falei, o que ela ganha com isso? Ela, não sei. Mas aonde ela ora, se tinha boteco, fechou. Se tinha casa de prostituição, fechou. Se tinha venda de droga, fechou. Se tinha crime, fechou. Falei, eu parei assim. Eu não vou falar o nome dela, porque eu nunca mais consegui falar com ela, então não tenho autorização, mas queria muito conhecer essa irmã de novo. Ela é da Vila Nova, em Goiânia, e é uma senhora de idade. E ela tem um acordo com a família que ela só, segundo, estou contando a história que a irmã do hotel contou, que ela só ora segunda a sexta, porque a família não deixa ela orar sábado e domingo. Todo dia. Aquela irmã, quando eu chegar no céu, eu vou falar, a senhora acabou com a minha vida. Eu não prestei para mais nada. Perdi a fome, fui para o quarto, me joguei no chão, falei, meu Deus, eu não sou crente. O que é isso? Como é que alguém tem essa cultura? A primeira palavra que eu ouvi de Deus foi, ninguém vai chegar a lugar nenhum motivado. A motivação é algo que você começa, mas o que faz você vencer é a disciplina. Ninguém fala sextou, já percebeu? Segundou. Todo mundo fala sextou. Agora, ninguém chega em lugar nenhum, eu estou desmotivado. Sabe por que você sai para trabalhar? Porque você tem disciplina. Se você não trabalhar, você passa fome. Não é porque você está motivado na segunda. E jejum e oração é disciplina, rotina. Não estou com vontade de orar. Quem está? Não estou com vontade de jejuar, mas nunca você vai ter vontade de jejuar. Dói a cabeça. Teu irmão que disse, não gosta de orar, passa sono. Não gosta de jejuar, passa fome. Por que nós oramos e jejuamos? Nós vamos aprender isso aqui hoje. Hoje, quero falar sobre isso. E aí a história desse livro. Fui pregar em Nova York, ou Boston, não sei aonde, em algum lugar aí. Entrei dentro, depois dos 40, as histórias são baseadas em fatos reais. A minha esposa fica me corrigindo, amor, essa história é daquele outro testemunho, daquele outro país. Fala, mano, mas tudo bem.
Contudo, você vê no livro aí certinho quando foi, onde foi, está no livro certinho, tá? E aí eu estava dentro do avião, esse livro aqui, ó. Início de fevereiro de 2019. Entrou um camarada com capuz. Lembra o capuz do Gato de Botas? As crianças, né? Minha filha ficou 3 dias por causa desse lobo do Gato de Botas. O cara com capuz chegou e sentou do meu lado e eu preparei toda meu ritual para dormir. Tapa-olho, fone de ouvido, sentei na saída de emergência, enquanto o cara sentou do meu lado, com capuz. Quando o avião decolou, eu olhei para o cara olhou para mim e não tinha ninguém dentro do capuz, nem o olho. Falei, Vé Maria, meu Deus do céu. Falei, será que só eu estou vendo? Ou não estou vendo? O cara olhou para mim, não tinha um rosto. Ele disse assim, ó, eu vou fazer 3 coisas no mundo nos próximos anos. Vamos ver se vocês sabem. A primeira. Não, vocês não servem. A primeira. Vai lá, meu guri. Você falar, você ganha um livro. Vem cá. O garoto aí com esses 2 brinquinhos de Neymar. Vem cá. A loirinha aqui que quer jogar no tubarão. Ó, já tem até jeito, ó. Vamos lá. Não, vem cá. Quantos anos você tem? 16? Você é gato, velho. Tá acabado, bicho. Tô zoando. Brincadeira. Vai lá. Fala. Uma pandemia, uma guerra e um poderoso avivamento. Véi. Ó. É seu. Ó, mas antes de ser seu, deixa eu anunciar. Ele acertou. Irmãos, eu nunca entendi. Assim, ó, o pastor Hernani fez uma profecia. Capaz. Nunca, vou fazer uma profecia. Jamais foi ideia. Eu simplesmente ouvi. Vai vir uma pandemia. Minha primeira mensagem foi, vai ter fila. Estou amassando o mundo. Aceleramento profético. Primeira mensagem no início, há 3 anos e meio atrás, o Senhor me disse, 20 anos de um avivamento, 1,5 bilhão de almas salvas por 20 anos, há 3 anos e meio atrás. Então nós temos mais 16 anos e meio. E aí eu escrevi no livro, pastor, o senhor vai ler aqui no livro Pandemia, Guerra e Avivamento? Você vai ler no livro que nós estamos diante do último maior avivamento, mais curto avivamento da história. Em 100 anos Deus aviva a história, Ele desce e visita a terra. Em um desses, Jesus volta. Não sei se estamos diante do último avivamento, mas eu sei que Jesus está voltando. Não me importa se você crê que... Sinceramente, irmão, já entrei em discussão besta. Se você crê que é antes, é depois, se é no meio. Se você crê, está cheio do Espírito Santo, você vai antes, depois, no meio, no final, antes, na metade, etc. Isso é tão irrelevante para quem está cheio do Espírito Santo. Você não tem noção. Agora, você merece o livro. Tá tremendo, velho. Uau! Eu não trouxe da outra vez o livro, Transferência de Unção, mas dessa vez eu trouxe. Segundo livro. Quando eu escrevi esse livro, Precioso Espírito Santo, um livro completamente didático. Olha o livro. Ensine seus filhos a respeitarem o Espírito Santo. Então eu pensei que era beabá para os crentes. Então o que os pais estão fazendo com esse livro? Estão lendo para os filhos sobre o Espírito Santo. Aconteceu um avivamento em Mumbai, na Índia, num orfanato com 200 meninas, e a palavra era ensinando elas a respeitar o Espírito Santo. Primeiro, se o seu filho sabe ler, deixa ele ler. Quem mais tem lido esse livro são as crianças e adolescentes. Primeira palavra que eu vou dizer para os pais: não abandone seus filhos na adolescência. Todo filho, quando vira adolescente, é abandonado pelos pais, ainda casados. Não adoeça a alma de seus filhos. Adolescente não é nem adulto e nem pré-adulto.
não podem ser abandonados. Deixa eu te falar uma coisa importante. Não tem como viver sem o Espírito Santo. Se os seus filhos não forem cheios do Espírito Santo, Vandinha vai dar outro espírito para eles. Recentemente estávamos pregando aqui, em Londrina, semana passada. Não sei quem que estava lá. Você estava lá. Chegou uma menina com um jalecão até assim. Foi você, menina. Não foi você? Não, você voltou para Jesus, né? Não sei. Sei que chegou uma menina com um jaleco até assim, veio à frente, assim. Eu olhei e falei assim, puxa a blusa. Ela falou, não. Quando ela puxou, estava toda cortada. E ela tinha tentado suicídio naquele dia. E a mãe não sabia. Nós estamos, meu filho, estamos cansados de ver crianças se mutilando, quando vê está cortada. Meninas, então. A última igreja que nós pregamos, eles falaram que tem que fechar o líder dos jovens, dos adolescentes. Tinha um líder dos jovens adolescentes. Eu olhei para o jovem e falei assim, você tem menos problema que você. No caso dos adolescentes. As boates hoje, casa de show, bagunça, narguile. Não tem mais jovem de 25 anos. Né? Esse povo aí que gostava de Bon Jovi, que gostava de... Não tem mais não. O negócio hoje, gente, é jovem de 13, 14, 15. Os pais não sabem mais o que fazer. Mas isso começa lá no início. Ensinando os seus filhos a respeitarem o Espírito Santo. Primeira coisa, você não terá uma conexão com seus filhos se não estiver olhando para eles. Pede um pai para orar por um filho, ele fica de lado assim, não olha nos olhos do filho. Por quê? Porque não tem moral, porque grita, espanca, bate, fala palavrão. E agora vai orar para quê se o filho não respeita? Seu filho aceitaria uma oração sua? Por isso que Malaquias 4:5 diz, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A maior característica do avivamento é quando ele começa dentro de casa. Então preste muita atenção, pais, adolescentes, quantos aqui tem mais de 12 anos? Até 17. Ah, seus engraçadinhos. Até 17. Você é um que falou, que eu não acreditei, é evidente. Mas você já ganhou o seu. Você está espertinho, meu filho. Você tem quantos anos, irmã? 15 anos. 15 anos. Está igual minha nora, nunca sai dos 17. Tem 10 anos que eu conheço ela, que ela tem 17. Meu Deus do céu. A menina hoje no hotel falou assim, quero o documento das menores. Eu falei assim, ela só é menor de tamanho. Nós estamos indo agora pregar na Rússia, em agosto, e a minha filha estuda home office. Então a gente passa pela Rússia, eu vou deixar eles em Londres, volto e vou para o Japão. Eu falei para minha filha, eu quero almas no Japão. Ela falou, eu quero LOL. Ela falou, pai, cada um com as suas prioridades. Eu falei, se for pelas prioridades que eu quero no Japão, eu estou lascado. Porque eu quero muitas almas. Ela, então eu quero muitas LOL. Tá pensando, irmão? As LOL daquele tamanho, que aqui no Brasil é pequenininha, lá é grande. Ela disse, eu quero um monte de LOL por cada alma. Eu falei, Mas sabe, nós estávamos agora na Itália e filmei, não vou mostrar para você, evidente, mas amanhã eu vou te mostrar uma imagem de um pastor que mandou uma mensagem para mim. A filha dele chama Manu, e ela começou a assistir aquele culto que a gente teve aqui de 21 dias também, o culto de 21 dias, que eu acho que passou de 1 milhão de visualizações. E aí ela teve uma visão com a volta de Jesus.
E ela não parava de chorar. Ele se chama Manuela, acho que eu postei no Reels do Instagram. E Manuela. E aí o pastor Glauber, pastor, eu não sei o que está acontecendo, minha filha só está, agora decidiu que não quer mais assistir Netflix, não quer mais ligar videogame, eu entro no quarto, ela chora, etc. Eu falei assim, Glauber, relaxa, é vocês que precisam tomar remédio. Super normal Deus visitar seus filhos. Mas como que eu reajo? Falei, faz o seguinte, tem uma mensagem minha na internet chamada Atmosfera da Presença. E aí, e também o poder secreto, o poder secreto do jejum, que foi o que eu preguei no jejum do ano passado aqui. A menina de 10 anos começou a assistir, estava o pai, o Glauber, a mãe, a Su do lado, e a menina foi batizada com o Espírito Santo. Gente, eu vivo toda semana, não acostumo. O que eles fizeram? Ensinaram para a menina a respeitarem o Espírito Santo. Por que o livro se chama Precioso Espírito Santo? Porque eu era não, viciado é muito forte, numa trilogia chamada O Senhor dos Anéis. E na história do Senhor dos Anéis, tem um Gollum que é fascinado pelo anel, e ele chama o anel de My Precious. E quando eu falo isso, como de Deus desse gosta do Senhor dos Anéis? Tolkien era amigo de C.S. Lewis quando os dois escreveram o filme. Não vou fazer uma teologia também do filme, mas Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis têm o mesmo sentido. E Tolkien disse para C.S. Lewis, você deu muito na cara a sua pregação. E ele escreveu toda a série da Sociedade dos Anéis, Silmarillion e Hobbit. A ideia é, os orcs representam os demônios, os elfos, os anjos, e tem um reino dos humanos, e tem um grupinho de puro de coração, que é os únicos que podem suportar a tentação do anel. Quem que era? Os hobbits. Aí tem um hobbit, o Frodo, que ele passa o filme inteiro, a saga, para destruir o anel, que representa o pecado. Aí minha esposa foi para o salão, e eu e meu filho fomos maratonar. 4 horas de filme, cada filme, 12 horas os 3 em casa, sábado, irmão, de boas. Vamos maratonar o filme Senhor dos Anéis. Olha como o Espírito Santo é sensível e ciumento. Terminei, falei, vou dar agora uma descansada, vou dormir. Depois de tantas horas de filme, quando eu passei pelo meu quartinho de oração, eu ouvi uma voz assim, ó. Rapaz, eu acho que eu entrei no mundo virtual demais do filme. Eu acho que eu assisti muito filme. Não é possível. Ele, Precious. Falei, é coisa do filme. Precious. Falei, hein? Quando eu vou no quartinho, eu saio de novo e falo assim, Precious. Você sabe que Jesus, quem conhece um pouco de inglês sabe, amazing é diferente de precious. Amazing é uma coisa muito grande. Precious é uma joinha muito pequenininha. Um penhorzinho tão precioso que você tem que guardar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é precious. Aí eu ouvi aquela voz e disse, depois de 12 horas, viu como aquele Gollum morreu segurando o anel? Era a joia, precious. Se você me tratar como ele tratou aquele anel, eu te trato do jeito que você quiser. Eu sou seu precious. Agora gasta um tempo comigo, que eu estou com ciúme. Irmão. Falei, mas 12 horas? Ele falou, não garanto 12, não preciso de 12. Eu só quero que você venha aqui. Por isso o livro Precioso Espírito Santo. Ensine seus filhos a respeitar o Espírito Santo. Leia com eles ou deixe eles lerem. Ele é muito didático. O adulto vai pegar e vai pensar assim, quem é o Espírito Santo na Bíblia? Quem é o Espírito Santo? A pessoa do Espírito Santo, o que ele faz? O que ele é? Ele é o Espírito de Cristo, ele batiza com fogo e etc. Muito prático. 160 páginas, esse livro, Precioso Espírito Santo. E o outro livro, Derretimento dos Servos, ele já veio, mas eu não contei a história desse livro. Eu estava na Inglaterra
e todos os voos foram cancelados. Eu cheguei 4h30 da manhã, e quando deu 8 da noite, eu estava lá, não tinha lugar para ficar em pé. Aí o Espírito Santo falou assim, arruma um lugar silencioso e vai orar. Eu falei, não tem lugar para andar, como é que eu vou arrumar um lugar para orar? Ele falou, vai orar. Eu passei, falei, isso é coisa da minha cabeça, do meu temperamento. Aí um lado do meu lobo falava assim, vai orar. O outro lado dizia assim, é coisa da sua cabeça. Falei, mas por que a minha cabeça vai me mandar orar no aeroporto, o segundo maior aeroporto do mundo? Só pode ser Deus. Aí eu peguei minha mochila e comecei a andar como quem não quer nada dentro do aeroporto de Heathrow. Daqui um pouco tinha uma porta corta-fogo. Quando eu abri a porta, irmão, que vergonheira. Tinha tanta gente orando na saída de emergência. E sabe aquela vergonha? Eu falei, se esse povo está orando, e eu uso uma mantinha para viajar por causa do frio, né, muito frio. Preguei na Itália esse dia, nunca mais meu pé esquentou. Eu só consigo dormir de meia agora, gente. Não sei se é coisa de velho. O irmão olhou assim, pode ser. Eu não sei porque que o senhor disse isso. O senhor dorme de meia? Não. E aí, eu só durmo de meia, porque meu pé fica gelado, gelado. E aí, eu peguei, pus a mantinha, dobrei o joelho e comecei a orar. A minha língua estranha era mais estranha, que todas estavam lá. E um orava em árabe, outro orava em budismo, outro orava não sei o quê. E eu dobrei o joelho lá no aeroporto de Heathrow e comecei. Quando deu 2 minutos, não ficou ninguém perto de mim. Eu falei, Espírito Santo, o que é que o senhor traduziu para esse povo? Vou te matar, você não sai daqui, você some daqui que eu acabo com sua vida, vou não sei o quê. Sei que não ficou ninguém. Aí o Espírito Santo falou assim, pega o celular. E eu peguei o celular. Irmão, isso aqui é diretamente, desculpa a brincadeira, é só brincadeira, uma psicografia do Espírito Santo. Porque eu sei que eu escrevi o livro. Eu sei, tenho certeza. Mas nada do que está aqui veio da minha mente. Nada, absolutamente. O meu filho fez o prefácio do livro. O outro foi a minha esposa, esse foi ele. Eu vou dizer só a parte o importante, que você entendeu o que tem nesse livro. Nós estávamos no Peru, e ele fala assim, no hotel geralmente ficamos em quartos separados, por conta da nossa rotina de oração. O que é oração? Tem gente impressionada com o avivamento de Asbury. Sério, gente. Tem gente que não consegue orar aqui 15 minutos e quer em Asbury orar 400 horas. Se a igreja virou uma coisa que orar virou uma coisa de outro mundo. Eu estou dentro de uma igreja que tem uma cultura, muito tempo, de avivamento. Aonde eu preguei agora recente. E eu falei assim, eu conheço 2 igrejas no Brasil que tem essa cultura. Estive em Araçatuba agora, ficaram 21 dias orando todo dia, tinha mais de 2.000 pessoas. Eu estava lá. Crianças, jovens orando, e ninguém chamando, todo mundo lá orando, igualzinho em Asbury. É que o brasileiro não é bom de marketing, irmão. O que tem em Asbury? Avivamento. Já são 58 universidades fazendo o mesmo. O que tem de mais lá? De mais tem de muito. Avivamento. O que tem em Londrina? Avivamento. O que tem em Araçatuba? Avivamento. Não tem outra resposta. Você tem que aprender a entender uma coisa. O avivamento está aqui, ó. Você quer ir em Asbury? Pode ir. Você quer ir em Brownsville, Pensacola? Pode ir. Mas aprenda a entender que o mover de Deus está aqui. Está aqui nesse lugar. Eu tenho visto isso. Eu tenho notado isso, eu tenho viajado e visto o mover de Deus nesse país. Eu não precisava morar nesse país. A minha filha faz homeschooling, sabe por que eu estou aqui? Pelo tanto que eu viajo, porque tem um negócio nesse país que me atrai. Eu estive na Argentina, foi 4.000 almas que se converteram. Eu estou aqui porque Deus vai fazer algo no mundo através dessa nação.
Eu estou falando para você, você precisa entender. Eu estou chamando você para fazermos história. História. Você entende o que eu estou dizendo? Fazermos história. Eu vou te explicar isso na prática, sem nenhum som. Porque as pessoas falam que é emocionalismo. Vem aqui, meu garoto. Esse pastor apela para a emoção das pessoas. Eu vou te falar que unção, ela é automática. Quantos anos você tem? 32. Tem gente da emoção e da unção. Mas eu vou provar para você na Bíblia que é impossível resistir o toque do fogo de Deus. E queima o coração. Esse a Netflix não pega mais. Eu vou mostrar para você, não tem nenhum som. Vem aqui, menina. Você. Consegue subir aqui? Você sabe quem é o Espírito Santo? Eu não sei a idade dessa menina. 12. Você. Sua irmã? Você tem quantos anos? 17. O que você quer? Só Ele é o suficiente. Só Jesus. Você não precisa de mais nada. Mas sabe de uma coisa interessante? Jesus te dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo te dá amor por Jesus. Ninguém resiste ao toque do Espírito. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te respeitamos. Nós respeitamos a tua presença. Nós desfocamos e tiramos todo o foco em homem, em qualquer coisa, e devolvemos todas as nossas coroas a Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Agora escute o que é um jovem orar em línguas. Não microfone. Você já viu uma oração em línguas de um jovem que começa a ser batizado com o Espírito Santo? E aí ele não tenha medo de orar em línguas alto. Isso aqui você não vai ver em lugar nenhum. Agora no Canadá, começaram a espancar uma pessoa porque fizeram um show com drag queens com crianças. Você pode escolher, ou eles recebem o Espírito Santo, ou outro Espírito. Os seus filhos só mudam hoje através do Espírito Santo. Filhos, netos e sobrinhos. Vou te mostrar isso. Mais uma jovem adolescente. Vem aqui, por favor. Pode orar em línguas. E ore alto e ore à vontade. O diabo não quer que nossos filhos, ou seja, quem for, ore em línguas. Minha filha, qual é o seu nome? Quantos anos você tem, Milena? Por que o seu coração está disparado? Você sabe? Eu já vou explicar por que as emoções são atacadas quando vem o Espírito Santo.
Está sentindo? Segura. Você está bem, Milena? Toda a ansiedade está sendo tirada agora, pela presença do Espírito Santo. Respeite o Espírito Santo e ame Ele agora. Pessoal do louvor, pode ficar aqui, Paulo, aquele esquema nosso. Amamos tanto o Espírito Santo. Você está sentindo a presença do Espírito Santo? Sabe quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Só que, para você ter o Espírito Santo, você tem que ter Jesus. Jesus te dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo te dá amor por Jesus. O que você está sentindo agora? Eu vou te dizer o que você está sentindo. Nenhum lugar do mundo você sente isso. Apenas ame o Espírito Santo, respeite Ele, gaste um tempo amando Ele agora. E todo lugar que o Espírito Santo está presente, Ele derrama em você um amor incontrolável por Jesus. Ora em línguas, toda a igreja. Qual o seu nome? De onde você veio? Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos. Respeite o Espírito Santo agora. Te exaltamos. Cante alto e forte. Te exaltamos. Ó Senhor. Põe Jesus no seu devido lugar. Toda vez que você fala esse nome, pessoas são curadas. Sua família é curada. Seu casamento é mudado. A depressão vai embora. A briga vai embora. Eu vou te mostrar isso hoje de uma maneira mais prática. Diga para Jesus isso agora. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Nós liberamos essa presença de Jesus a todos que estão online. O Brasil não é um país esquecido por Deus. Te exaltamos.
Viu? Ele está aqui. E agora vem um amor por Jesus em você agora. Põe na tela para mim Apocalipse 1:17. Escute, deixa eu te falar rapidinho. Eu só estava anunciando o livro. São 3 livros. Então você pode falar, os livros são caros. Gente, é a única maneira de eu viajar no mundo. Não tem uma viagem minha que é paga por onde me levam. Todas são pagas pelos livros. Eu não ganho dinheiro com isso aqui. Tudo viagem. Só a viagem do Japão é 48 mil reais. O que você pôr de dinheiro é pouco. Então quando você comprar, você está me abençoando. Então se você comprar os 3 livros, você vai ganhar o pendrive com 20 pregações. Tem umas, do Luciano Subirá umas 3, a minha umas 3, um punhado de gente umas 3. São a Escola Integral de Profetas. E aí está nesse pendrive, você põe no seu carro e ouvindo pregação e etc. E tudo isso. Então quando terminar o culto, tudo que eu tenho está em 3 caixas ali. Não tem mais. Se você comprar os 3 livros, você ganha o pendrive. Deixa as crianças aí. Apocalipse 1:17. Eu não estou com pressa, você está? Amanhã eu vou estar com um pouco mais, porque aí na sexta-feira eu vou para o Rio de Janeiro. Aí o pastor Silas Malafaia perguntou para mim, como é que você está? Falei, morrendo de medo. Medo, muito medo. Medo. Falei, mas quer saber? Eu tinha mais medo quando o senhor tinha bigode. É brincando, é evidente, brincando com eles, né? Vamos lá, Apocalipse 1:17. Olha o que é amor por Jesus. Eu vou te mostrar por que eles sentem no corpo físico e o que você sente no corpo físico quando você dá de frente com Jesus. Aquele homem apareceu para mim dentro do avião e me falou que ia acontecer 3 coisas em 2019. Veio as 3 coisas: a pandemia, a guerra e o avivamento. Mas o que ele mais me falou e me chocou foi: foca nas crianças. O diabo veio atrás de nossos filhos, mas o Espírito Santo já contra-atacou. Apocalipse 1:17. Deixe-me te falar uma coisa. Eu não estou aqui para responder ninguém, não é meu papel. Mas esses dias foi perguntado para um camarada aí se o avivamento da Rua Azusa foi avivamento. Ele disse, não foi. Eu não quero responder, não acompanho ele, não sei. E eles dizem que isso aqui é puro emocionalismo. Bom, agora nós começamos a música. Só a unção faz isso. Olha o que diz o texto. João viu Jesus. Quando o vi, caí a seus pés. Porém ele pôs sua mão, caiu como morto. Porém ele colocou sua mão direita sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu vou te dizer, parafrasear o que Jesus disse, eu sou Jesus. Só que você vai se lembrar que João, antes, ele foi exilado na ilha de Pátimo e diz que ele chorava muito, porque ele viu um livro com 7 aberturas, ou chamou de selo, que ele não conseguiu abrir e ninguém era digno. Quando ele viu quem era digno, olha o que diz o texto, eu chorava muito. Gente, olha para mim, não tem ninguém digno, nem os anjos são dignos. Diz a Bíblia que só tem um que é digno. Só um que é digno. Sabe o que precisa hoje? Entender o que é um coração em chamas, o que é o fogo, por que nós reagimos. E a impressão que eu tenho é que quando o Espírito Santo vem, parece que está tendo um ataque cardíaco ou uma ansiedade. Eu recebo cartas, são milhares de cartas de crianças desde 5
Agora, recentemente, uma criança de 2 anos de idade foi batizada com o Espírito Santo. Não lembro aonde, minha esposa sabe. E ela começou a orar em línguas. 2 aninhos. Igual esse menino aqui, ó. Ela nem falava em português. Já estava orando na língua do Espírito Santo. Eu falei aqui da outra vez, por que o Espírito Santo faz isso? É memória. Agora presta atenção, eu evidentemente tive que estudar um pouco mais a fundo, cientificamente, para poder dar uma resposta de tantos questionamentos, de tantas ameaças que eu recebi. Evidente, tem um grupo aí de cancelamento que veio isso aqui, eles não querem que nossas crianças sejam cheias do Espírito. Não tem problema. Então eu quero mostrar algo científico a você, preste muita atenção. Amanhã, nós estamos num processo. Amanhã eu vou te ensinar uma coisa que Deus me ouviu, que Deus me falou, sobre como ouvir a Deus todos os dias e o que impede você de ouvir a Deus todo dia. Tem uns tapões nos nossos ouvidos que precisam ser tirados. Todo mundo tem esses tapões. Como ouvir a Deus todo dia? Essa menina de 10 anos, você menina, atrás desse moço de camisa preta, você com a mão assim, quantos anos você tem? 10. Vem aqui. Isso é fogo. Injetado diretamente nela. Isso não é planejado, isso não é pensado, isso não é manipulado. Isso se chama presença de Jesus. Eu vou te mostrar isso na ciência e como a Bíblia explica isso. Se você me der esse tempo, se você não der, também o problema é seu. Vamos lá. As fontes que eu vou te dar, presta atenção. As fontes. Matéria da revista super interessante por título: Deus é coisa da sua cabeça. Edição 31 de janeiro de 2006, por Mauro Traco. Enquanto eu falar, se você quiser pesquisar, pode pesquisar. Revista científica Olhar Digital por título: Revistas identificam um círculo cerebral para a fé e a espiritualidade. Edição 2/7/2021. Matéria do G1 do dia 1/1/2013 por título: Neurocientista estudar os efeitos da fé sobre o cérebro humano. Mas o ponto mais poderoso é isso aqui, ó. Livro Ponto de Deus, da física e a maior e mais respeitada neurocientista hoje em dia no mundo, com seu marido, Dana Zohar, matéria revista Exame. O que eles estudaram? De alguns anos para cá, no caso aí aproximadamente 20 anos, a ciência passou a estudar os efeitos da oração e da presença de Jesus na saúde das pessoas. Dentro de muitos estudos, a neurociência, ou seja, os cientistas, identificaram 4 tipos de inteligências. Eu sou formado em psicologia. Então eu sei de 3 tipos de inteligências na psicologia. Você tem inteligência racional, você tem inteligência evidentemente emocional e a física. Ou seja, o nosso corpo reage fisicamente a todas as nossas emoções. A isso nós chamamos de ansiedade, a isso nós chamamos de ataque cardíaco, a isso nós chamamos de dores musculares e etc. São coisas emocionais. E a inteligência física, ela está relacionada às reações do nosso organismo frente às ocorrências e situações das mais variadas possíveis. Nosso corpo reage fisicamente todos os efeitos do cérebro. O cérebro mais importante seu é o intestino. Ele tem mais neuros cerebrais do que o cérebro. Por isso que é físico.
Agora, a quarta inteligência, essa você não sabia, mas a ciência decretou agora em todas essas matérias que eu disse no início. Você que está na internet, é mais fácil dar um Google, você vai achar, chamado inteligência espiritual. Deus, Jesus é coisa da sua cabeça. Este é o campo que a neurociência hoje, gente, tem dado maior atenção. Por quê? Todos os psiquiatras não conseguem mais responder. Todos os psicólogos não conseguem mais conter. Então tiveram que estudar como responder a esse detalhe nas pessoas, chamado inteligência espiritual. Para os estudos foram escolhidos, presta atenção, candidatos que seguem alguma religião e que têm na fé sua base vital. Então vou começar por aqui. Fé, põe do lado que eu vou falar sobre Jesus aqui agora. Eles estudaram a fé de todas as religiões e percebeu que o ser humano vive melhor com fé. E sem fé, não estou dizendo a você que ateu não tem problema, etc. Eu acho que tem. Mas eu estou dizendo para você que o grande problema do mundo, Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então vou te dar aqui algumas observações de minhas anotações e você vai entender o que é avivamento. O nosso problema é que no Brasil nós temos uma ideia de avivamento, me desculpe o que eu vou falar, não é crítica, não gosto de crítica, não fui chamado para tecer nenhuma, mas nossa ideia de avivamento é rodar peão, pronto, é movimento, etc. Tudo isso é importante, mas a ideia bíblica de avivamento é isso aqui, ó. Amor por Jesus, porque é o que o Espírito Santo dá, paixão por Jesus. Então olhe bem, vamos falar sobre inteligência espiritual e por que, se é inteligência espiritual, o corpo reage dessa forma. Tudo tem uma faixa etária de idade, que daqui 10 anos são eles que vão ressuscitar os mortos, são eles que vão orar, são eles que vão orar para as pessoas, são eles que vão curar as pessoas, são eles que vão ajudar as pessoas. Eles têm coisas. Olha para sua filha aí, olha para ela. Não, só olha, veja o que está acontecendo. Fica de frente para ela. Eu não estou falando nada que seja para uma criança, não tem Espírito Santo Kids. Traz ela aqui para mim. Quantos anos ela tem? Pode deixar ela aqui. 9, obrigado. É por isso que os pais se convertem, porque ele converte o coração dos pais nos filhos. Sabe o que é isso aqui? Ela está respeitando o Espírito Santo. Isso é presença. Vem cá. De quem que é essa menina aí? Sua? Quantos anos? 8? 11? 9, 11, 16. Vem aqui, filha. Dá um paninho para ela. Tudo bem? O que que você quer? O quê? Jesus. Jesus. O que Jesus representa para você? Chama. Está queimando? Pode vir. Esse é o choro de amor por Jesus. Cobre ela. Deixe-me te explicar isso, preste atenção. Para os estudos desses cientistas, para esses efeitos, foram escolhidos candidatos que seguem alguma religião. E algumas coisas foram testadas e afirmadas, como por exemplo,
o fato de as pessoas unirem as mãos para orar. Olha para mim. Isso aqui, ó. Fechar os olhos. Não há nada na Bíblia que manda você fechar os olhos para orar. Mas por que fechamos? Quando você come uma coisa muito boa, você fala assim, ó. Quando você ouve uma música lá do Flashdance, você fala. Por quê? O fato das pessoas fecharem os olhos e unirem as mãos e voltarem suas faces para cima, ou dobrarem seus joelhos, tudo isso como posição de oração, ou deitarem para orar. No meu caso eu deito para orar por causa dos pinos no joelho. Algumas áreas dos cérebros são ativadas. E aí vem um desespero. Você vai ver por que vem um desespero aqui, ó. Essas áreas dos cérebros ativadas são responsáveis pelo ácido gama amiótrico, o famoso conhecido GABA. O que é GABA, gente? GABA é um neurotransmissor responsável por trazer as sensações de relaxamento, sono e concentração. GABA também, isso aqui faz parte do meu novo livro, está saindo, que é Ardente Coração. Então eu tive que estudar para colocar isso no livro, faz parte da biografia do livro. GABA também é responsável pelo aumento da ocitocina, que é o hormônio vinculado à aprendizagem, ao prazer e ao amor. Não estou dizendo para você que ateu não tem criatividade. Eu estou dizendo que a mesma coisa que um artista tem, qualquer coisa tem, ele ativa o mesmo lado do cérebro quando você está cheio do Espírito Santo. Quando você compôs essa música do altar, Paulo, foi ativado esse neurotransmissor. Vamos lá. Contudo, olha que coisa mais sobrenatural. Em toda a história, essa é a vez que a ciência decidiu estudar sobre o fato. O que eles fizeram? Então você vai encontrar vídeos, são mais de 1000 matérias. Eu acho que já tem meses que eu estou estudando isso todo dia. E lendo, estudando e lendo. E assim, lendo muito. E graças a Deus, tudo que eu leio eu decoro. A minha mente está muito boa. Agora, em toda a história, eles chegaram ao local do cérebro onde as atividades religiosas são registradas. Como é que eles fizeram? Pegaram as pessoas, encheram elas de neurotransmissores. Como faz para saber onde é que está a depressão, a causa da depressão, etc. E você sabe qual é o nome que a ciência deu ao local dentro do cérebro que ativa a fé? Alguém sabe aí, talvez? Quem sabe? Não? Ponto de Deus. Eles já descobriram partícula de Deus, ponto de Deus, estão um passo para falar sobre Deus. Olha que coisa interessante. O conceito de inteligência espiritual. Os neurocientistas são os mais respeitados no mundo. Dana Zohar e Ian Marshall estudaram há mais de 20 anos sobre o conceito da inteligência espiritual e publicaram sua pesquisa com louvor pela ciência no livro. Veja, o livro não é religioso, não é crente. QS, ponto de Deus, inteligência espiritual. Provando que sem fé as pessoas morrem de câncer. Sem fé, quem não ora não consegue vencer. Quem não jejuma não consegue vencer. Então ele está falando de todas as religiões. Ou seja, a região do cérebro localizada, veja bem, nos lobos, é acima das orelhas. Põe a mãozinha aqui, ó. Tem uma bolinha aí? Esse é o GABA. Esse é o ponto da criatividade. Essa região, ou seja, lobos temporais, são multifuncionais. Como ativa eles? Presta atenção. Como processa os lobos funcionais ou multifuncionais? Normalmente esses lobos estão desligados quando você não está criando nada, quando você não está orando, quando você não está pensando em Deus, é como se eles ficassem desligados.
No caso dessa menininha aqui de 9 anos, ele está explodindo agora, assim, ó. E aí ele ativa o fogo no coração. Já vou te mostrar como a Bíblia explica isso. Como eles são ligados. Olha para mim, todos vocês. Os reconhecimentos visuais, as percepções auditivas, ativam a memória e ativam as emoções. E aí tem gente que está com medo de se, como no carnaval gritava, se joga! O diabo sabe ativar os lobos. O crente que está com medo de largar-se no colo do Espírito Santo. Esse dia uma menininha falou assim, aquela ali sou eu no colo do Espírito Santo. Talvez eu mostre para você a imagem da Manu. Você vai chorar, são 21 dias, hoje é o terço. Você vai querer terminar os 21 dias. E você vai querer encher esse lugar da glória de Deus. Porque daqui uns 2, 3 anos as ruas estarão cheias do Espírito Santo. Como está em Asbury hoje. A faculdade teve que continuar, eles foram para as ruas. A cidade tem 10 mil habitantes, são 180 mil pessoas na rua. 58 universidades, os Estados Unidos incendiou. Com 15 jovens. Deus é coisa da sua cabeça. Diga isso. Diga. Mais alto. Fala da minha cabeça, fala. Poderoso ou não é? Agora vamos lá. O que esses lobos ativam? Eles são ativados através de reconhecimentos visuais. Por isso que Netflix, TikToker e YouTube, filmes estão investindo pesado nos seus filhos. É ali que é ativada a feitiçaria, é ativado o contra Deus, é ativado o desrespeito ao pai, é ativado o desrespeito aos avós. É ali, ó, nesses lugares aqui, ó. Pá! De acordo com esses neurocientistas, quando essas áreas são fortemente ativadas nos momentos da espiritualidade, ou seja, quando você ora ou jejuma, acontece algo. Olha lá, sua criatividade aumenta no seu auge. Aí você compõe, ou escreve, ou vê alguma coisa. Isso não quer dizer que somente quem ora é criativo. Quer dizer que a criatividade e a fé estão no mesmo lugar no cérebro. Usam os mesmos pontos cerebrais durante o processo. Ou seja, quanto mais você se concentra, no caso, oração e jejum, maior o nosso poder de criatividade e também sua fé para vencer. Agora entenda, apesar de chamar essa área do cérebro de ponte de Deus e comprovar que orar funciona, e orar muito, todo dia, toda hora funciona, isso para eles não tem nada a ver com religiosidade. Então eles não estão pregando aqui. Se você quiser ler o livro, etc., veja, são ateus que estão falando isso. Mas reconheceram. De acordo com uma das lideranças científicas mais respeitadas do mundo hoje, Stephen Covey, ele fez um estudo extremamente aprofundado acerca do ponto de Deus e diz: a inteligência espiritual é a maior de todas as outras inteligências. De acordo com Covey, a inteligência espiritual está na base do córtex. O propósito para melhorar toda a vida em toda a sua volta, toda a sua casa e toda a sua família é buscar a Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sarei suas feridas. Deixa eu te falar um negócio, você não busca a Deus porque Deus está carente, você não jejua porque Deus quer seu sacrifício. Na realidade, Deus é a melhor coisa para nós.